Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente sempre começa a nossa conversa, né? Bem-aventurado o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. Estamos no segundo turno das eleições de 2014, temos dois candidatos, Dilma, atual presidente, e temos o Aécio, né, está concorrendo, que surpreendeu porque as pesquisas indicavam que quem concorreria ao segundo turno seria a Marina Silva, né, e a gente poderia ter o fato inédito de duas mulheres concorrendo à presidência da República no segundo turno, mas aconteceu de Aécio Neves, no último momento, superar as expectativas, e é esse o segundo turno, entre PT e PSDB. São dois partidos que já têm uma larga experiência na administração, tanto no Planalto quanto nos estados e municípios e grandes capitais do país. E também são partidos com grande representação no Congresso Nacional. Mas assim, o que me deixa assim incomodado nesse processo é que houve, né, a ofensa dos eleitores, né, do Nordeste brasileiro, né, que na sua grande maioria escolheu votar na Dilma, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB, que também é sociólogo, cientista político de grande renome e muito respeitado, fez uma análise de conjuntura, né, considerando que quem vota no PT são as pessoas menos informadas. E essas pessoas estão concentradas no Nordeste, então é o mesmo que dizer que os nordestinos são menos informados. E eu acho uma grande violência a gente pensar que você pode definir as coisas dessa maneira, né? É melhor informado daqui, mal informado de lá, então os mais inteligentes votam no PSDB e os menos inteligentes, né, os menos preparados, votam no PT. Acho que a gente não pode fazer esse tipo de divisão nem partidária, né, e também nem regional, né. Então, assim, a gente precisa respeitar os eleitores do partido adversário. É uma preferência que na nossa democracia e na nossa república, no processo eleitoral, precisamos aprender a respeitar, né? Então, assim, São Paulo reelegeu o Alckmin já no primeiro turno, né? Então, assim, como dizer que São Paulo é superior ao Nordeste? Minas Gerais, que é o estado em que Aécio foi governador por 2 vezes e que teve seu sucessor, Anastasia, e também Aécio tem o prestígio de ser neto de Tancredo Neves, um grande ícone da política brasileira. Aécio, o PSDB, né, o candidato, perdeu lá, né? Tanto perdeu o candidato a governador, como o Aécio também, né, foi assim rejeitado pela maioria dos mineiros. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas coisas, né? Então o segundo turno está aí, a disputa é bastante acirrada, mas o governo troca governo, nós temos as nossas preferências, mas a nossa história ela não pode ser feita assim de ofensas, né, dos governantes para com a população, né? E nem os governantes assim criando uma separação, né, entre os brasileiros, né? Nós somos uma união, né? Então, assim, cada um pode ter a sua opinião, pode expressar a sua opinião, mas a gente não precisa aceitar
a opinião, né, das pessoas dessa maneira desastrada, né? Bom, não é de hoje que o povo sofre violência, não é de hoje que os governantes têm medo, receio do povo, da população, né? A gente não amadureceu, né, no processo político porque nós somos sempre sabotados, né, pelos próprios governantes, né? Eu lembro de Canudos, né, no sertão da Bahia, né, às margens do Rio São Francisco, um povoado que se organizou, né, de maneira espontânea, né, aglutinou-se um grande número de pessoas. Essas pessoas estavam, né, sendo orientadas por Antônio Conselheiro, uma liderança que tinha um espírito religioso, né, e ele foi, né, assim, mal visto pela igreja da época e pelos presidentes, né, não só do Brasil, mas pelos presidentes de província, né? Então ele foi perseguido, né, o povoado massacrado, né, uma guerra que teve bastante resistência dos sertanejos, né? Mas assim, no final o exército brasileiro venceu, né? Mas mesmo assim, com muito custo, né? Perdemos muitos soldados, irmãos lutando contra irmãos, porque os republicanos, né, que tinham instituído a república de uma maneira repentina, né, sem a adesão e participação do povo, né, tinham medo das pessoas que preferiam Dom Pedro II, que Dom Pedro II foi um imperador, né, bastante querido pelo povo. Ele foi um estadista dedicado, né? Não quero discutir a questão monarquia ou república, mas a gente só pode comparar a monarquia com outras monarquias, e entre as monarquias o Dom Pedro II era elogiado pelo mundo todo como um governante bastante avançado, moderno, né? Então era compreensível que a população tivesse um grande apreço por ele, né? E os republicanos massacraram, né, Canudos, porque Antônio Conselheiro tinha uma fidelidade com Dom Pedro II. Então é a questão do governo se sobrepondo à opinião do próprio povo, fazendo as coisas de maneira autoritária, né, sem respeitar nem mesmo a livre expressão do povo, né? Então faltou paciência, faltou respeito, faltou calma, talvez faltou clareza de propósito dos governantes daquele momento, mas um episódio muito triste da nossa história, né? Então a gente pode, né, lembrar desse episódio todos os anos, né? Hoje é dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, né? Então a gente pode expressar nossa religiosidade sertaneja, espontânea, simples, né? Expressar o nosso carinho pelo Brasil, né? Então a gente pode lembrar de Antônio Conselheiro, que deixava sua barba crescer, e nós podemos deixar nossa barba crescer, né, de hoje até o dia 15 de outubro, que é o dia da República, para que os republicanos, né, ao festejarem a República, lembrem, né, da Guerra de Canudos, uma guerra desastrosa, fútil por parte dos governantes, dos republicanos, né? Então, assim, a gente não pode aceitar o governo contra o seu próprio povo. A gente tem que manter a nossa história viva, né? Canudos do lado de São Francisco, né? Nosso governo também irresponsável,
né? Nós temos aí o Rio São Francisco secando, nós temos aqui a Cantareira, né, secando, né? Então nós não temos assim uma boa gestão dos nossos recursos ambientais. O Brasil, que é um dos países mais abundantes de água doce, né? E a gente está vivendo uma situação, né, dramática pela falta de água, né? Que é claro que reflete a má gestão, né? Então vamos deixar a população que fez o protesto em 2013, as pessoas estão reclamando que as urnas não refletiram, não corresponderam, né, os protestos de 2013. A gente pode fazer um protesto todos os anos, né? Alguns dias né, do ano, né, um mês, 15 dias, uma semana, a gente pode deixar a barba crescer para lembrarmos, né, de Canudos, né? Vamos ser Antônio Conselheiro uma vez por ano, né? Para a gente manter essa memória. Vamos ler os Sertões para conhecermos bem o que se passou. Euclides da Cunha é um grande escritor, né? E é uma grande contribuição para a nossa consciência, fazendo a reportagem dos Sertões. Então, vamos fazer esse protesto todos os anos para que os governantes saibam que a gente conhece a nossa história, para que eles possam nos respeitar, né? Todos os anos, Antônio Conselheiro. Então, eu estou deixando a minha desde a primeira semana da Copa, né? A minha barba, por isso que ela está desse tamanho, né? E vamos deixar até o dia 15 de novembro, e todos os dias 15 de novembro, né? Uma semana, 2 semanas, a gente faz um protesto pacífico, um protesto simples, né? Que a gente possa criar esse costume, né? Então, é isso aí, gente. Viva Canudos, viva o povo do Nordeste, viva os ribeirinhos do São Francisco, né? E bastante, né, reflexão para esse segundo turno, né? Então, é isso aí. Caris Cariteia para todos vocês.